Cuidado com as pessoas que estão no seu barco. Eu estava fazendo uma reflexão sobre uma experiência que eu tive essa noite, de um sonho que eu tive, e que no sonho eu entrava num barco e tinham pessoas que estavam comigo neste barco. E nisso que eu entrei, o barco começou a navegar em águas tranquilas e nisso eu vi ali um empenho de pessoas que estavam tipo que me ajudando, auxiliando. A gente estava com aquela preocupação, eu mesmo carregava uma preocupação de que se o barco não iria afundar. E com isso eu olhava e orava, pedindo a Deus para enviar os anjos para ajudar com que a gente chegasse no destino, porque a gente tinha um destino. E acabou que passou aquela viagem, a gente chegou no nosso destino. Eu perguntei às pessoas se conseguiriam atracar o barco, a gente conseguiu parar, né? Eu lembro que tinha um lugar ali, tem alguns detalhes que eu não me recordo com muito detalhe. E a gente, graças a Deus, conseguiu traçar aquele objetivo. E eu acordei com isso pela manhã. Eu falei, pô, barco. E eu fui ler a palavra de Deus, né? Eu tenho feito durante esses últimos dias uma visão panorâmica da palavra de Deus. E eu ontem estava fazendo uma meditação, vou até fazer um vídeo sobre o que Deus colocou no meu coração ontem, só que eu não consegui gravar, da história de Asa. E hoje eu dei continuidade lendo sobre Josafá, que foi o que reinou depois de Asa. E eu vendo ali que, da mesma forma como Asa foi um homem segundo o coração de Deus, né, que fez a vontade de Deus, na verdade, segundo o coração de Deus foi Davi, mas fez a vontade de Deus, porque Asa, diferentemente de Davi, ele não foi com o seu coração completo, inteiro para com o Senhor, assim como Davi foi. Deus fala isso lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Deve falar que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte, cujo coração é completamente do Senhor. E Deus fala exatamente isso para ele, devido ao quê? A ele ter feito aliança com o rei da Síria em um momento de desespero. E eu estava vendo, dando a consequência, vendo ali a história de Josafá. E eu estava refletindo que Josafá foi diferente dele. Porque teve um momento onde Josafá teve uma luta, uma guerra, que ao invés dele tomar a decisão de fazer aliança com outros povos, o que Josafá fez? Josafá buscou o Senhor, ele orou, jejuou. Até aí tá tudo bem. Só que teve dois erros que Josafá também cometeu, que foi muito parecido com Asa, que foi de fazer aliança com Israel, porque Josafá era rei de Judá, mas tinha também o reino de Israel. E primeiramente ele faz uma aliança com Acabe, depois no final ele faz uma aliança com um rei chamado Acasias, que também reinava em Israel. E pelas duas vezes que ele fez essa aliança, o que aconteceu? Deus exortou ele. E na segunda vez, ele tinha como objetivo criar navios para ir navegar até a Tarsis, né, que era uma cidade. Mas quando Deus viu que ele estava fazendo aquela aliança com aquele rei que não agradava aos olhos do Senhor, o que aconteceu? O profeta veio até ele e falou para ele que ele não ia ter sucesso naquele negócio. O que aconteceu? Os navios quebraram. Quando eu li aquela passagem, houve um despertamento. Opa, veio a revelação de que o que Deus queria mostrar com aquele sonho. De que quando, você vê o exemplo, eu entrei no barco com pessoas que eu vim me empenhando, me ajudando, me se dedicando, e a gente conseguiu chegar até onde a gente queria. E quando eu entro no barco com pessoas certas, corretas, pessoas que é da permissão do Senhor, que eu tenho aliança com elas, que vão me ajudar, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Mas pelo outro lado, quando eu entro no barco, como era o exemplo de Josafá, que queria fazer barcos para ir até Tarsis com Acasias, o que aconteceu? O barco nem conseguiu sair do lugar, quebrou. A gente pode fazer outra visão que, quando eu comecei a meditar nisso, o leque foi se abrindo, as revelações foram vindo e lembranças foram vindo da Bíblia. Por exemplo, Jonas era um profeta de Deus, era o homem de Deus, né? Mas era uma amizade errada para aquele exato momento, porque Deus deu direcionamento para ele ir até um lugar. O que aconteceu? Ele foi pelo caminho completamente o oposto, né, de Nínive, porque não queria pregar para aquela cidade. E o que aconteceu? Entrou no barco e se levantou uma grande tempestade. Se os homens não tomassem a decisão de jogar ele no mar, o que ia acontecer? Aquele barco ia afundar. Mais para frente, nós podemos dar o exemplo de Jesus. Entrou no barco com os discípulos, dormiu, e o barco foi indo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando chegou no meio, houve uma grande tempestade. Mas, por Jesus ser a pessoa certa, o que aconteceu? Ele acalmou a tempestade e eles conseguiram ter êxito de chegar ao outro lado. Então, qual é a reflexão e a meditação para a gente nesse dia de hoje?
é ter cuidado com as pessoas que nós colocamos no nosso barco, pois eles têm o propósito, o objetivo de nos ajudar a cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa missão, ou essas pessoas podem ter a capacidade de afundar e fazer com que o nosso barco venha a naufragar. Então, medite nessa palavra, nessa mensagem de hoje.